Quem está pensando aqui, pronto, estamos gravando, né? Vamos iniciar, né? Portanto, a nossa aula já gravando. E coloquem aí o de acordo, o ok de vocês para a gravação da aula, conforme é requerido. Agradeço. E nós vamos, veja só, nós vamos trabalhar nessa nossa N2 a conduto livre, né? Vamos pegar um pedacinho, a escolha das equipes aí. Vamos trabalhar o conduto livre. E nesse conduto livre aqui, nós vimos já de aulas para trás o aspecto hidráulico para o cálculo da vazão, da seção transversal Y sobre D, qual era a lâmina em função de uma velocidade, verificar a velocidade crítica, se vai ser lâmina Y sobre D 0,75, se vai ser lâmina Y sobre D 0,50, em função daquela relação velocidade crítica, velocidade do trecho, calculado, com base naquelas tabelas hidráulicas. Então, a gente já viu essa parte do aspecto hidráulico, do dimensionamento da rede coletora. Isso que eu estou explicando aqui para vocês, colegas, é a base para vocês ganharem dinheiro lá com o projeto de rede coletora de esgotos, certo? Claro que lá na disciplina de P6, se eu estiver aqui, estiver vivo, nós vamos verificar, né, vamos trabalhar com elementos de aplicação da norma brasileira, então tem uns detalhezinhos a mais. Mas aqui, nós estamos tratando desses aspectos hidráulicos, e para fechar esses aspectos hidráulicos aqui, só um minutinho. Continuando, para fechar, o que a gente precisa fazer para trabalhar os aspectos hidráulicos da rede seria considerar, para o dimensionamento hidráulico, também os aspectos topográficos dela. Você aprendeu lá atrás que para a gente trabalhar na rede, ela fluindo por gravidade, você vai ter que aplicar uma diferença de nível. E lá a gente aprendeu, lá da equação da energia de Bernoulli, aquele nível Z1 e Z2, certo? Essa questão do nível Z1 e Z2, você tem um nível mais alto, Z1 aqui, você tem um nível Z2 aqui, aplicado em relação a uma referência de nível aqui, um plano de referência. Então, aqui você tem aqui uma medida de cota, vamos chamar assim, em relação ao plano de referência. O que nós vamos fazer aqui? Isso aqui, vocês vão pagar a disciplina de topografia, e a gente já viu num exercíciozinho mais ou menos como era aquele trechozinho, né, bem extenso que eu coloquei, saindo do ponto mais alto, indo para o ponto mais baixo, nós calculamos o aspecto hidráulico. Hoje eu gostaria de mostrar para vocês aqui, ó, um condomíniozinho qualquer, onde eu tenho uma rede coletora, né, fluindo em conduto livre, com a seção máxima até 0,75, a razão Y, lâmina, sobre D, diâmetro, máxima 0,75, e nós vamos fluir, nós não vamos calcular vazão, nem lâmina, nem Y sobre D, nada disso, mas nós vamos calcular o aspecto da diferença de nível, da declividade, com um pouquinho da noção de topografia. Lá em topografia, quando vocês forem aprender topografia, vocês vão aprender vários conceitos aí e vão consolidar isso que a gente está colocando aqui só por cima para você ter uma noção de como é que funciona isso na prática e a hidráulica e como isso é aplicado para a hidráulica e depois para o projeto real, para você trabalhar a construção, o projeto e a construção disso lá no futuro, né? Então você está vendo aqui, ó, de modo geral, esse terreno, ele tem a rede aqui traçada, mais ou menos, indo na direção da estação de tratamento de esgotos lá embaixo. Dando um zoom aqui nessa região, você está vendo aqui, ó, uma rede que eu lancei por alto aqui, as cotas. Observe, ó, cota 407, significa que está 407 acima do nível do mar. 405, você já nota que daqui para cá ele vai caindo, cai 2 metros daqui para cá, numa extensão de 136 metros. Então, você já começa a perceber o seguinte, peraí, ele está caindo de 407 para 405, quer dizer, ele está caindo 2 metros ao longo de uma extensão de quanto? 136 metros. Então, ele cai quantos metros
para cá em cada metro de extensão da canalização. É só fazer 2 sobre 136. Se fizer 2 dividido por 136, dá 0,014. Né? 0,014. O que é isso? É a declividade, ou a diferença de nível Z1 para Z2. 0,014 metros que vai caindo o coletor à medida que ele avança aqui, ó, para cada metro de extensão desse coletor. Isso aqui que nós chamamos de perda de carga ou declividade do coletor. Vocês viram lá, naquela outra aula que nós tratamos desse assunto de conduto livre, que nós calculamos uma declividade mínima. Essa declividade mínima ela é dada por um modelinho que vale até 100 litros por segundo. Eu acho que, se o espírito não me engano, é 0,0055, que multiplica a vazão em litros por segundo elevado a menos 0,47. Né? E aí você calcula isso aqui em função da vazão que está passando lá no trecho, e você estabelece a declividade mínima que você tem que aplicar ao coletor para garantir que haja o arraste das partículas que estão dentro do esgoto sanitário, certo? Então, o nosso trabalho hoje, que eu queria ver com vocês e explicar, para que vocês possam fazer o dimensionamento lá, é nós fazermos aqui, aprendemos a fazer esse cálculo das declividades dos trechos. Veja, nós temos um trecho aqui, esse primeiro, ok? Então, olha, ele sai daqui 407. Você percebe, vou colocar aqui em vermelho, acho que tá bom. Colocar aqui em vermelho, sai de 407, tá caindo para 403. Logo, você pode mandar o fluxo do esgoto nessa direção. Aí ele sai de 403, vai para 398, ou seja, está caindo bem. Está uma ladeira descendo aqui, ó. Então, essas casas podem ser esgotadas nessa direção. Ei, Júnior, por que é que tu colocou aqui uma outra bolinha no meio? Ou seja, tu colocou um outro PV aqui no meio, né? Para poder ter inspeção lá da rede. Então, por quê? Porque isso aqui é muito extenso, 122 metros, e aí nós vamos dividir em 2 trechos iguais aqui de 61 metros. Então, vai ficar aqui esse esgoto fluindo tranquilamente nessa direção. Aí, quando chega aqui, você nota que ele vem de 398 para 397. Nós vamos assumir que aqui ele tem aqui um valor 396 mediano aqui, né? Desculpe, 396 não. 397 também. E que esse último trecho é plano, aliás. Que realmente aqui é 397, lá eu peguei a cota real, e aí você tem 398, 397, 397 não cai, é plano, o terreno é plano, mas mesmo assim você vai perceber que dá para fazer aplicar a declividade ao coletor e fazer fluir o esgoto. Esse trechinho aqui, ó, ele sai aqui de 403 aproximadamente e vai cair para 402 aqui, ó, que é 402. Eu risquei em cima, mas é 402. Você pode dizer que esse trecho flui daqui para cá, sem problemas. Tem 1 metro, né? Aí se você quiser só avaliar, você pode pegar a calculadora e ficar fazendo na hora aí, já para ir decidindo, ó. 403 menos 402 dá 1 metro. 1 metro dividido por 71, declividade 0,014. Se você quisesse pegar aqui, ó, 407 para 403, a diferença é quanto? 4 metros. Diferença de 4 metros entre Z1 e Z2, em 93, 4 metros dividido por 93, 0,043 metros por metro, ou seja, 4,3%. Vocês estão conseguindo entender esse conceito? Eu pego a diferença de nível e divido pela extensão do trecho. A diferença de nível do ponto mais alto para o ponto mais baixo, dividido pela extensão do trecho, me dá a declividade do trecho, ou a queda ou perda de carga. Até aqui tudo bem? Sim. Então, olha lá. Vamos seguir. Observe aqui, esse trecho dá para fluir bem para cá. Vai fluir para cá. Não se esqueça que esgoto é egoísta, né? Esgoto é uma merda, né? Como diz o... Né? É só uma... É um bicho egoísta, ele não divide nada com ninguém. Quando você tem um terreno ou uma conexão, você sai daqui, ó, e bota por dentro da rede. Aí o esgoto passa por aqui. Quando chega nesse ponto... e tem uma topografia que é favorável para descer tanto para cá como para cá, você não divide a vazão, não. Observe que tem 2 bolinhas aqui. Essa bolinha aqui, você é quem toma a decisão, projetista.
vai seguir nessa direção, mas para essa rua aqui, eu vou colocar um PV e reiniciar uma rede que vai criar um fluxo totalmente novo a partir desse ponto em diante. Então, eu não divido a vazão que chegou daqui para cá e para cá. Já falamos sobre isso, mas isso também por causa das implicações topográficas que nós vamos tratar hoje. Então, vamos fazer aqui, ó, esse primeiro trecho, 407, 403. Eu vou desenhar aqui do lado e a gente vai fazendo os trechos. Aí vocês vão seguindo e daqui a pouco eu vou querer a ajuda de vocês. Eu vou pegar esse trecho aqui, ó, eu vou desenhar esquematicamente o perfil. Passei a espada de Darth Vader, cortei o trecho, tá caindo de 407 para 403 aqui embaixo. Tem um PV aqui, ó, é essa bolinha, é o posto de visita. Você abre aqui, ó, a tampa e aí vai o Disney desce aqui para desentupir a rede. Então aqui você tem o outro posto de visita, a jusante. Lembra do conceito lá, montante e jusante? A parte, né? O fluxo está indo nessa direção, logo aqui é de montante e aqui é de jusante. Então você tem essa descida, aqui é 407, preste atenção, essa cota aqui é no terreno, e aqui, nesse ponto, no terreno, eu tenho a outra cota, que é 403. Estamos trabalhando essa rede daqui para cá. O fluxo está descendo a jusante para o PV, que está 403. Então, eu vou ter uma rede, essa rede vai, né, descer aqui, ó, desse jeito aqui, ó, para cá, certo? Então, eu tenho uma declividade, observe, do terreno e tenho a declividade do coletor. Elas podem ser iguais ou não, vai depender das condições topográficas aqui, da nossa decisão de projeto. Então, por agora, né, para isso, recomendo a todos que paguem a disciplina de projeto de sistema de esgotamento sanitário, que ela é optativa, tem sido oferecida. Se na época eu estiver vivo, eu vou continuar oferecendo, né? E estando aqui, estando vivo, eu vou continuar oferecendo a disciplina. E eu recomendo que vocês paguem para vocês aprenderem a ganhar dinheiro com isso aqui, fazer projeto de rede coletora de esgoto, que eu creio que vai pipocar no Brasil até 2036, se o marco do saneamento sair, né? Então aí é uma questão de... E se não sair, vai ter também mercado para vocês. Então, eu recomendo que vocês aprendam isso aqui. Mas vamos lá. Por enquanto, estamos vendo as noções. Para calcular aqui eu tenho a declividade do terreno e a declividade do correletor. Diante do trecho, eu já sei que ele vai fluir tranquilamente nessa direção, mas eu preciso calcular a declividade do terreno. Porque, veja bem, se eu estabelecer um paralelismo entre o terreno e o coletor, eu garanto o mínimo aprofundamento do coletor e economizo dinheiro para o meu país, o bolso dos pobres que pagam imposto, certo? E aí também diminui até o valor da obra que os políticos vão roubar. Eu espero que isso um dia mude nesse país. Então aí, olha só. Eu, saindo aqui com a profundidade mínima, vamos estabelecer para todos os fins práticos no nosso, que a profundidade mínima aqui é de 1,20 m, certo? No Ceará, no mínimo 1,05 m, que é 90 centímetros de recobrimento do coletor, mais o diâmetro mínimo do tubo no Ceará, que é 15 centímetros, ou 150 milímetros, certo? Para a norma brasileira é 100 milímetros, então no caso aqui seria 1,05 m, que seria 90 mais 1 metro, mais 0,10 metros, aqui dá 1,05 m, né? Para a CAGES, 1,05 m e nos poços de início de rede, no Rio Ponta Seca, e os PVs 1,20 m aqui. Então, vamos deixar 1,20 m para nós aqui, e entenda que se eu sair com 1,20 m e manter a mesma declividade que o terreno tem no coletor, eu vou chegar aqui com 1,20 m também. E todo mundo sai ganhando. Se eu diminuir a declividade, agora preste atenção, se eu diminuir a declividade desse coletor e fazer com que essa declividade que eu impus ao coletor seja menor do que a do terreno, ou seja, não for paralelo,
Você diz, professor, eu vou economizar escavação. Vai, mas também você vai aflorar o tubo aqui, passa um caminhão, a roda de um caminhão aqui, e quebra um veículo, e quebra o tubo, e você não fez nada da vida. Vai ter problema aqui. Então, eu tenho que garantir um recobrimento mínimo, que é 90 centímetros, em qualquer parte da extensão aqui, certo? Então, veja bem, vamos para o aspecto bem direto disso. Se eu quiser encontrar qual é a declividade desse trecho, o que é que eu vou fazer? Simples assim, eu vou pegar a cota de montante, 407, vou diminuir da cota de jusante, lembra o fluxo, 403, e vou dividir essa diferença pela extensão do trecho, L. No nosso caso aqui, é 93 metros. Então, nós temos aqui, no nosso trecho, 93 metros. Fazendo a conta para ficar rápido aqui, que hoje nós só temos uma aula, eu tenho 4 metros de desnível, dividido por 93, dá 0,043, né? Então, eu teria aqui, ó, 0,043. 0,043. Isso é adimensional, então são quantos metros eu estou caindo para cada metro que eu estou avançando no coletor. E eu tenho 93 metros nesse coletor. É o L dele, né? De eixo a eixo. Então, daqui até aqui, eu tenho uma extensão de 93 metros. Declividade do terreno, 0,043. Qual é o meu critério de decisão agora? Nós comentamos um pouco na aula passada já, que é o seguinte, eu tenho uma declividade mínima para considerar, que é aquela declividade lá daquela fórmula que nós acabamos de mostrar. Tenho a declividade do terreno a considerar, e eu tenho que decidir a declividade ótima. Neste caso aqui, como a declividade do terreno é muito boa, e ela certamente vai ficar, eu confronto, com a declividade mínima. Se a declividade do terreno for bem maior, tranquila em relação à mínima, eu posso decidir por aplicar a declividade do terreno ao coletor. Porque, olha, se eu saio aqui com 1,20 m e chego com 1,20 m, eu estou aprofundando o mínimo que dá e estou garantindo o fluxo hidráulico acima da declividade mínima. Está dando tudo certo. Quando eu calcular lá a tensão trativa, vai dar acima de 1 pascal e todo mundo fica feliz. Só preciso verificar as questões de velocidade crítica, velocidade do trecho, como a gente já viu na aula passada. Mas agora, nós só estamos pensando em topografia, né? Em declividade. Então, neste caso aqui, eu vou assumir que a declividade ótima será essa, né? Eu confronto com a mínima, deu certo, a declividade do terreno, a ótima, portanto, será a mesma do terreno. Pronto, foi uma decisão que nós tomamos e é essa declividade que nós vamos adotar para esse primeiro trecho aqui. Então, eu vou anotar aqui, ó, declividade, ixi, fica ruim, né? Deixa eu botar em preto mesmo. Declividade do terreno aqui, do coletor, vou chamar I0, ou IO, e declividade ótima, é 0,043 metros por metro, certo? Vocês vão ver, quem sabe, em algum livro aí, vocês vão ver também metro por 100 metros. Não, usa, às vezes, mais para drenagem, em alguns outros rios, né, em canais, etc. Mas aqui, em esgoto, a gente usa metro para cada metro, de modo geral, certo? Então, vamos para o próximo trecho. Então, eu cheguei aqui, você vai concordar comigo, eu saí com 1,20 m nesse ponto, ó. Não foi? Mas, Júnior, qual foi o parâmetro que você usou para decidir que essa declividade era ótima? Eu usei para decidir confrontando com a mínima, né? Lembra, eu expliquei aqui, nós só não, como nós não temos tempo, já foi da aula passada, eu mostrei que a gente calcula uma declividade mínima, certo? 0,0055 vezes a vazão que está passando naquele trecho, elevado a menos 47. Ele vai dar um valor, digamos que a minha declividade mínima deu aqui nesse trecho 0,005, ó. 0,005. Certo? Aí, doutora, eu comparo a declividade mínima aqui com a declividade do terreno. A declividade do terreno está dando 0,04. Bem maior do que a mínima, que é 0,005. Então, a mínima aqui é 0,005.
0,005, ó, e a declividade do trecho está dando 0,043, né? Quase 10 vezes maior. Então, tá bem a declividade do terreno. E se eu quero aprofundar pouco, eu posso garantir esse paralelismo entre o meu coletor, porque essa declividade é a que eu quero descobrir, né? Isso aqui é o nosso trabalho de hoje, ó. E, portanto, decidir. A mínima é essa, a do terreno está muito boa, então eu vou usar a do terreno no coletor. Entendeu? Entendeu, né? Ou eu não expliquei, eu posso não ter explicado direito. Oi? Dona Moça? Oi, Júnior, estou ouvindo. O Tu menino me entendeu? atrapalhou aqui. Assim, Não, aí não, a outra pergunta é, eu tenho um limite máximo para essa declividade? veja bem, o declive máximo, na verdade, será aquele em que você, vamos dizer assim, você calcula, tem uma declividade máxima para ser calculada, e está diretamente relacionado também com a velocidade máxima admissível na rede, que é de 5 metros por segundo. Certo? Então, qualquer declividade que for aplicada, que passar de 5 metros por segundo, ela já se tornaria ali a máxima, embora também a gente tenha um modelo que calcula a declividade máxima. Mas, por agora, tá bom a gente ficar aqui, pelo menos com o critério da mínima, entendeu? A gente calcula uma máxima e a gente verifica também, normalmente, ela relacionada com essa velocidade máxima de 5 metros por segundo. Se ela não passar de 5 metros por segundo a velocidade na rede, no trecho, e ela não passar da máxima calculada, pronto, a gente pode manter aquela declividade, e é ela que vai ser mantida, entendeu? Certo. Mas vamos manter agora dessa forma. Nós saímos com 1,20 m e vamos chegar com 1,20 m nesse primeiro trecho. Vamos para o segundo trecho. Saindo com 1,20 m de 403, ele percorre metade disso, né? Deixa eu colocar logo aqui. 122 aqui, vai ser 61 metros desse lado, 61 metros desse lado. Vamos lá, vamos ver como é que dá. Então, eu tenho agora um novo trechinho, que é esse próximo aqui, ó, daqui para cá. Se alguém não tiver com alguma dúvida, não estiver acompanhando, por favor, me faça saber. Então, ele vai sair daqui, ó, 403, que é esse mesmo PV aqui, tá bom? Saindo com 1,20 m. E o terreno está descendo ainda, está descendo para uma cota. Veja só, ele está descendo para a cota 398. Eu vou considerar intermediário aqui, esse valor aqui, 398, que eu não coloquei a cota, mas 398, né? 403 menos 398, vou considerar a linearidade. Eu vou considerar que essa cota aqui é 401, mais ou menos, certo? 401 em alguma coisa. Desculpem aí, travou aqui, aguardar um pouquinho voltar. Essa cota desse PV vai ser, pronto, vai ser 3, desculpe, 3 não, 401 que eu disse, não foi? De novo, vai ser 401. Esse intermediário, tá bem? É um intermediário, um PV intermediário. Então, eu tenho um PV intermediário aqui, de verdade, ó, vou desenhar o trecho todo, que seria de 403 para cá e daqui para o 398. Então, seria basicamente assim, ó, descendo para esse intermediário e seguindo o terreno, prossegue, chegando para o que está lá embaixo. Então, eu teria dois trechos aqui. O primeiro trecho, né, até esse primeiro PV, depois ele vai do primeiro, eu não sei ainda, vamos calcular, uma declividade, pode ser a mesma, vamos ver, provavelmente vai ser assemelhada, porque eu dividi no meio do caminho, certo? Nem sempre é assim, mas o importante é entender o princípio. Então, você tem aqui, ó, o primeiro PV 403, o PV intermediário a 401, nesse ponto aqui, do terreno. Nesse aqui, ó, tá certo? Ó, essa é a cota aqui. E aí você tem a 398 aqui, ó. 398. Aí você está percebendo que, como a extensão do trecho, como a profundidade do PV é 1,20 m, eu tenho como saber a profundidade do coletor saindo aqui, ó, na
na laje de fundo do PV. Basta fazer a seguinte diferença, é uma coisa bem intuitiva. Basta fazer a diferença 403, que é aqui em cima, e descendo, está mais profundo, vai ficando mais perto do nível do mar, né? Aqui é 403 acima do nível do mar, de acordo com o RN do IBGE. E aí você tem 403 menos 1,20 m, você teria a cota do coletor lá embaixo. 403 menos 1,20 m daria uma cota aqui embaixo, ó, de 401,80. Todo mundo entendeu isso? Entendemos sim. Beleza. Então, porque assim, às vezes eu preciso só de um feedback, porque às vezes pode ser que esteja travado, que esteja... Júnior. Oi, pode falar, por favor. Mas por que eu não entendi, eu acho que eu perdi essa parte. Por que eu faço isso só nessa etapa? Não, você não faz nessa etapa. Apenas é porque no fluxo da explicação aqui, eu comecei a mostrar que além da cota do terreno e do cálculo da cota do terreno e do coletor, eu também eu preciso também conhecer a cota do coletor, porque às vezes eu preciso fazer cálculos aqui no coletor, independentemente da declividade do terreno, especialmente quando eu aplico declividade diferente no coletor em relação ao terreno. Entendeu? Então, é só para você entender, eu estou indo aos poucos, certo? Primeiro eu falei desse aspecto aqui que seria o mais simples, e depois pode ser que surjam casos em que você vai precisar mexer na declividade do coletor, independentemente da do terreno, então você precisa conhecer a cota do coletor. Tu entendeu? Agora entendi. Beleza. Então, olha só. Nesse novo coletor aqui, ele está saindo de 403 a 1,20 m, e, portanto, agora a cota no coletor é 403 menos 1,20 m, 401,80 m. Aí nós vamos agora calcular como é que chega como é que chega o coletor nesse ponto aqui. Esse a gente já conhece. Como é que chega nesse ponto aqui? Vamos começar pelo mesmo princípio, né? É um trabalho semelhante, é trecho a trecho. 403 menos 401. Vou fazer aqui para ficar registrado. Mas é bem simples, né? Você pode fazer de cabeça aí se quiser, mas é bom fazer registrando. 403 menos 401 dá 2 metros, dividido em 61 metros, ok? Que é a extensão do trecho daqui para cá. O cálculo aí, ó, quem quiser fazer, 2 dividido por 61, 0,0327. Deu 0,0327. De novo, uma declividade muito boa. Se você multiplicar por 100 aqui, dá 3,27%, né, de declividade. Declividades aí acima de 1%, é tranquilo demais para esgoto, né? Mas você sempre tem que verificar a tensão trativa, né? Sempre tem que verificar a tensão trativa, que é aquele que a gente conversou nas aulas passadas a respeito desse assunto. Então, a declividade aqui desse trecho, né, calculada no terreno, está bem favorável ao esgoto fluir nessa direção, sim. Então, a gente pode manter a setinha aqui e vamos seguir aqui o seguinte: se essa declividade está favorável no terreno e ela está superior à mínima, vamos comparar agora, considerando a pergunta da colega, qual o critério? O critério é sempre olhar para a mínima. A mínima aqui está 0,005. Qual é a do trecho? 0,014, ou seja, mais do dobro uma coisinha. Então, eu não preciso me preocupar com isso, né? Está bem acima da mínima, fica seguro aplicá-la como sendo a do coletor. Então, eu vou decidir aplicar dessa vez de novo ela como sendo a declividade do coletor. Então, I0, após avaliar desse critério, fica 0,014. Vamos para o próximo trecho? Agora, com vocês. Vamos lá. Eu tenho a cota, cheguei aqui. Sim, vamos calcular a cota do coletor, né? Me ajuda aí, pega a calculadora. Quanto é... Deixa eu ter esse feedback. Quanto é a cota do coletor aqui, ó? Certo? Aqui eu calculei. Voltando aí, deu 0,014 de onde? Não era 0,032 aí a mínima? Ou a... Ô, dona moça, desculpa, eu tô ficando doido. 0,014 porque eu peguei daquele exemplinho no início. Errei. Que bom. Obrigado. Tá errado. Aqui não é 0,014, coisíssima nenhuma. Aqui a gente calculou, deu 0,032. Eu peguei daqui, ó. Certo? Daquele exemplozinho no início. 0,032, obrigado. Muito bom. Aí,
me diga a cota aqui, ó. Quanto é a cota aqui? Me ajuda aí. Como é que eu calculo? 399,80. Certo. Explica aí como foi que você fez. 399,80. Como foi que você fez? É 401 menos 1,20. 401 menos 1,20. Filé. Não, eu não tô, meus colegas, vamos dizer assim, ultrajando a inteligência de vocês, não. Vocês estão vendo que isso aqui é uma coisa bem simples. Eu só quero confirmar mesmo que está bem fixado, que está todo mundo mesmo entendendo e que está dando certo aí o que eu estou tentando explicar. Mas vocês estão percebendo que não é uma coisa do outro mundo, certo? Então, vamos lá, é isso aí. Então, eu tenho essa cota 399,80, certo? 399,80. Faz as contas aí, ó, 401,80, agora é no coletor. Faz aí para mim, 401,80 menos 399,80, tem arredondamento, certo? Mas vamos lá. Dividido por 61. Vai dar a mesma inclinação de anteriormente, 0,0327. É NASA, é prova dos 9. Está confirmado aí, né? Que a declividade do terreno é a mesma aplicada no coletor. Ou seja, eu estou fazendo aqui, não é mais a diferença de cotas do terreno. O que eu estou fazendo aqui é a diferença de cotas do coletor e dividindo pela extensão. Portanto, estou calculando a declividade com base no coletor agora. Beleza? Vamos para o próximo trecho, vocês na fita agora. Agora ficou autoevidente, né? Vamos lá, agora é vocês. De vermelho, quanto é a declividade no terreno aqui? Me ajuda aí. 0,049. 0,049. Também, a priori, muito boa, dá para aplicar. Quer dizer, quase 5% de declividade. De diferença entre 401 e 398, dividido pela extensão do trecho, que também é 61 metros. Concorda? Então, a declividade muito boa. Ou seja, eu já posso aqui, ó, preencher no meu projeto 0,0327 no primeiro trecho e mantendo aqui profundidade de 1,20 m sem problema nenhum. E indo para o próximo trecho, eu também chego com 1,20 m aqui, vou botar desse lado para enxergar melhor. Também agora com a declividade favorável, inclusive mais alta, 0,049. Até aqui tudo bem? Alguém com alguma dúvida? Beleza? Agora vamos verificar aqui, ó, um trecho, vamos já para um trecho. Qual era o trecho, meu Deus, que eu queria pegar? Eu queria pegar um trecho. Que é o trecho que tem os dois nós, né? Oi? Pra gente entender que você disse que esse do meio aí, que desce, você disse que abre outro nozinho para ele. Pronto, esse daqui, né? Pra gente entender. Tranquilo. Ó, esse trecho aqui é o seguinte, você está criando um outro PV, certo? Então, no quarteirão, digamos, você tem aqui, ó, vou desenhar aqui do lado. Você tem aqui um quarteirão, ó. Aliás, vou desenhar essa situação aqui, desse quarteirão do PV 403. A rua está passando aqui e ele tem um quarteirão do tipo T aqui, né? Ele deriva para lá. Então, a rede vem lá de cima, né? Assim, passa aqui e segue, né? Assim. Aí, o que é que acontece? Essa rede desceu cabeça abaixo, mas agora tem casas aqui nessa região também, aqui, ó. Tá vendo as casas aqui, ó? Uns telhados caindo para cá. Então, vai ter que precisar rede aqui. Então, o que eu vou fazer? Vou criar uma rede aqui, mas eu não posso conectar aqui, porque já está descendo para lá. Então, eu coloco, ó, um chamado tio ponta seca aqui, ó, e mando ele nessa direção, a partir desse ponto. Então, tem aqui a cota nesse ponto e a cota nesse ponto. Eventualmente, pode ser a mesma. Mas pode variar um pouco. Então, nesse caso aqui desse trecho, eu teria que pegar a cota nesse PV, certo? A cota nesse ponto aqui, e aí, a partir da cota desse ponto, vir para cá. Vamos dizer, raios que o parta, por alguma razão, e aqui eu estou só exagerando para a gente brincar aqui com uma outra situação. Vamos dizer que a cota seja 402 nesse ponto, e não 403. Ok? Eu estou assumindo.
Isso não quer dizer que seja realidade, que caia 1 metro daqui para cá, mas pode acontecer. De repente aqui é uma ladeira, o que não é, né? É bem plano. A diferença é só de 1 metro em 100 e poucos metros. Então, mas eu estou assumindo didaticamente aqui, certo? Estou botando boneco, que é 402. Digamos que seja, tu percebe que o PV jusante também é 402. Ó, já deu uma, como diz o Matuto, já deu uma ingresia aqui, né? Por que deu uma ingresia? Porque o terreno é plano. E aí, colegas, quando o terreno é plano, como é que o esgoto vai fluir se não tem diferença entre Z1 e Z2 lá de Bernoulli? O velhinho desse jeito não tem força, não. Trabalhou o dia todinho, tá cansado, né? Tem que dar um estímulo do velho, né? Ele não tem como fazer muita coisa aqui. Então, eu vou mostrar para vocês aqui que, do ponto de vista, o PV saiu aqui, ó, com 1,20 m, que é o mínimo, né, que nós estamos adotando. Mas, se o terreno está plano, e eu colocar aqui o coletor para lá embaixo chegar com 1,20 m também, presta atenção. Não dá certo isso não, porque não tem como eu fazer isso fluir por gravidade. Por que não tem? Porque para fluir por gravidade, eu tenho que ter uma diferença de nível, diferença de referência aqui do plano, né, para fazer a gravidade puxar esse negócio, horizontal e verticalmente. Então, você perceba agora que, naturalmente, se eu construir o coletor assim, o esgoto vai se estagnar entre esses dois PVs e vai acumular o nível aqui, subir aqui em cima desse nível, e vai criar umas caixas d'água de fezes. Queremos isso? Claro que não, não queremos isso. Para evitar um transtorno desse, o projetista toma a decisão, pensando em aprofundar minimamente o coletor, e aqui eu estou só exagerando, para fins nosso didático, ele força o coletor a descer, mas ele aplica porque ele quer que aprofunde o mínimo possível no coletor, na profundidade do coletor de jusante, né? A declividade mínima admissível para o trecho. Calcula a declividade mínima para o trecho. Tá aqui ela, a gente calculou. Vamos dizer que é ela, tá bom, meu povo? Eu estou assumindo simplificadamente. Aqui nesse trecho, pode ser que quando eu calcular, a declividade mínima dê outra. Muito provavelmente não deve dar uma pequenininha assim, porque condomínios pequenos, as vazões são tão pequenas, que você aplica para o cálculo da declividade mínima sempre o valorzinho lá da vazão de dimensionamento, que é 1,5 litros por segundo. Então, olha só. Se você aplicar a declividade mínima aqui, que é 0,005 metros por metro, você vai concordar comigo que o que você está fazendo é acrescentando um valor de profundidade à profundidade nivelada. Ó, sai com 1,20 m. Se eu nivelar aqui também tem 1,20 m até esse ponto. Todo mundo está vendo isso? É paralelo. Ó. O terreno é plano e aqui está plano, é reto. Então, aqui é 1,20 m nesse ponto, aqui é 1,20 m nesse ponto. Então, se eu aplicar uma declividade ao coletor, será um acréscimo de profundidade a esse valor mínimo de 1,20 m. Concordam? Então, eu estou forçando aqui a barra, porque o terreno é plano, eu estou forçando que o coletor agora vai ter uma declividade diferente da do terreno. Veja que a do terreno é 0. Não posso aplicar ela, senão não flui por gravidade. Estagna. Então, eu tenho que aplicar aqui uma declividade ótima, que neste nosso caso a decisão é aplicar a mínima. E por que a ótima é a mínima, Júnior? Porque se eu aplicar uma declividade maior, eu vou estar gastando muito dinheiro desnecessariamente. Porque aplicando a mínima, eu faço fluir hidraulicamente apropriado o fluxo de esgoto que está passando aí. Então, eu vou calcular um ΔH. Esse ΔH aqui, colegas, é calculado fazendo ΔH igual a I vezes L. I sendo a declividade que você está aplicando, que no caso aqui é a mínima, pela extensão do trecho, que é L. Quanto é
desse trecho aqui que você pediu aqui, ó. 71 metros daqui para cá. Perceba que eu não me preocupo mais em calcular a declividade do terreno, porque eu já sei que ela não existe. Então, o que eu tenho que fazer agora é calcular a cota aqui, concorda ou sem corda? Ó, eu tenho que calcular essa cota aqui, ó, que é a cota na saída, vamos pegar, no terreno. 402 é a cota nesse ponto, ó, 402. E ele está saindo lá para frente, 402 também, então está nivelado, esqueça do terreno. 402 menos 1,20 m, deu quanto aí, doutores? Doutoras? Meu povo, falta 10 minutos para terminar a aula, eu queria explicar. 400,8. 400. Oi, como é isso? 400,11? 8. Então, 402 Não, menos 1,20 dá 400,8, né? É isso. Ah, tá bom, ok. Então, olha aí, ó. Essa é a cota do coletor. Aí, veja só, eu estou aplicando aqui agora uma diferença de nível, certo? A partir desse ponto, tu concorda comigo que ele nivelado, essa cota daqui é igual a essa cota daqui, não é? Concorda que não está nivelado aqui, ó? 1,20 m, 1,20 m? Concordo. Aplicando ΔH, portanto, agora eu vou fazer o seguinte, ó. ΔH vai ser a declividade mínima, 0,005, multiplicado por extensão do trecho. Quanto é a extensão do nosso trecho? 71, ok? 71. Então, com a extensão do trecho, 71 metros, vamos ver quanto é que deu ΔH. Veja que eu tenho aqui metros para cada metro de extensão do coletor, e eu tenho a extensão do coletor. Cancela Lé com CRE, sobra pão com bosta aqui. A declividade, 0,00 quanto? A declividade não, desculpe, estou calculando ΔH. 0,355. Olha, eu tenho aqui uma queda de 0,355, ou seja, 35 centímetros e meio, daqui 71 metros depois para cá. Então, eu tenho essa queda aqui, que vai ter que ser aplicada, quer eu queira, quer não, para que o esgoto possa fluir desse ponto aqui, ó, para esse ponto aqui, no coletor. Então, aí, eu tenho condição agora de calcular essa cota aqui? Tenho. Por quê? Porque eu posso somar o 1,20 m, que é a diferença. Ó, aqui é nivelado. 1,20 m mais o ΔH. Certo? 1,20 m mais ΔH me dá a profundidade do PV de jusante. Que é quanto? 1,555. 1,55,5 aqui, ó. Metros. Quanto é, portanto, a cota aqui? 402 menos a profundidade. Dá quanto a cota? R$ 400,45. 400,45. Pronto, essa é a cota do coletor nesse ponto. Certo? Com base nesses dados que vocês vão calculando e vão calculando as declividades, aí vocês vão aplicar essa informação ao dado lá que nós vimos nas outras aulas, para calcular os aspectos hidráulicos de lâmina, para calcular a relação Y sobre D, para calcular raio hidráulico, velocidade, aqueles aspectos que a gente precisa ter os calculados para verificar as condições hidráulicas de funcionamento da rede, com base na topografia, já que a rede flui por gravidade, e a gravidade, a gente segue ela aplicando diferença de nível entre os coletores, você projeta uma rede coletora de esgoto completa, certo? Na maioria dos casos. Haverão casos em que você vai convergir para um ponto onde não dá mais para ir por gravidade, aí você aplica a estação elevatória, aí entra recalque, aí já não é mais conduto livre, é conduto forçado, e cálculo de bomba, seleção de bomba pelo catálogo, como também a gente viu. Então aí, para finalizar, eu sei que só falta 6 minutos, eu vou falar rapidamente uma possibilidade ainda, certo?
que pode se dar. Júnior, rapaz, eu peguei lá no meu... Não é o caso aqui. Aqui vocês podem ver que tudo vai fluir, ó, de 405 para 404, 407 para 405, 405, 404, 404, 402, 403, 402. Vimos aqui, ficou plano, a gente já resolveu. 402 para 397, 397 para 397, aqui a gente também já resolveu, é plano. E descendo cabeça para baixo, descendo cabeça abaixo lá para o Timbaúbas, aí é que dá certo mesmo chegar na ET com tranquilidade. Só vai ter que verificar aqui agora as questões de velocidade crítica e de declividade máxima, como a dona moça alertou, né? Se preocupou. Mas olha, digamos que você, no seu projeto aí, pegou uma ingresia dessa aqui, ó. Né? Como diz lá seu Manel. Eu tenho um PV bem aqui, Júnior. Rapaz, o PV chegou com 1,30 m. Sei lá, qualquer profundidade aqui. 1,50 m, 1,25 m, 1,70 m. Chegou aqui. E do outro lado veio, tudo convergiu. Aqui é uma bacia, não tem mais ponto de fugir. Ó. Chegou e veio para cá. Certo? O esgoto vai se acumular aqui, todo mundo vai ficar atolado na merda. Não pode. Porque, olha só a bronca. O que eu posso fazer aqui? Ou bombear o esgoto, ou subir essa ladeira, né? Pega aqui e começa a soprar. O esgoto subir a ladeira. Porque não tem ponto de correr. Eu tenho uma cota aqui, 402. A cota aqui em cima é 404. E eu não tenho o que fazer. Como é que eu resolvo o problema? Então, rapidamente, você já vai perceber de novo que é outro caso de aplicação de declividade mínima. Certo? Claro que você tem um limite para isso lá, questão principalmente construtiva. Nós não vamos falar disso agora, porque isso é lá para a disciplina, né? Porque nós não temos tempo e foge do nosso escopo agora da disciplina. Mas deu tudo certo aqui, digamos que vai dar tudo certo. Olha só, e eu estou exagerando aqui, olha só a profundidade que vai ter que ter o posto de visita ajusante para eu nivelar o esgoto, viu? Ele chegou, ele veio lá de cima, tudo muito bem, tudo muito bom, declividade boa, o último trecho deu 0,032, veio bom demais aqui. Mas quando chega aqui, o esgoto, se eu botar aqui nivelado, estagna, vai acumular aqui, não vai dar certo não, né? Vai acumular e não vai dar certo. Qual é a solução? A mesma que nós acabamos de fazer, ó. Eu vou aplicar uma declividade ao coletor, mínima para que o esgoto flua. E para quê? Agora, mais do que nunca, meu povo, para garantir o mínimo aprofundamento do coletor. Ó. Eu quero garantir que esse coletor aqui saia o menos profundo possível. Por quê? Porque quando passa de 4,50 m, a CAGES não quer mais que faça. Tem que bombear e voltar para 1,20 m. Entende? E outra coisa, pode se tornar proibitiva a escavação, pode danificar construções contíguas, etc, etc, etc. O solo pode ser colapsível, blá, blá, blá. Tem tanta coisa para considerar, caso a caso. Mas olha só, eu aplico, portanto, na cara aqui a declividade é menor do que 0. Eu nem falo nada aqui, né? E aí eu tenho que aplicar a declividade mínima do coletor. Como é que eu resolvo aqui? Primeira coisa é encontrar essa cota aqui. Essa cota aqui é 402 menos 1,30, todo mundo já está sabido. 400,70. Né? E aí, essa mesma cota aqui é essa mesma cota aqui. Todo mundo concorda? Então, 400,70. É nivelada. Certo? Só que essa profundidade aqui é 1,30 m e essa aqui, só Deus sabe quanto. Né? Eu botei 4,50 m aqui, só para mostrar que é o máximo, né? Que a CAGES admite. Então, mas olha só, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que descobrir como é o acréscimo aqui negativo aqui de profundidade. Ó. Se eu nivelar aqui por cima, certo? Você vai concordar comigo que daqui, desculpe, daqui para cá, ó, eu tenho uma diferença de nível, certo? Olha, desculpe, daqui para cá não, daqui para cá, lá para o final, ó. Eu tenho uma diferença de nível de 404 menos 400,7, 404 menos 400,7, de 3,3 metros. Portanto,
Só para nivelar esse posto de visita aqui, desse ponto até esse ponto, eu tenho 3,3 metros. Todo mundo entendeu isso? Ficou claro? Alguém ficou em dúvida? Beleza, todo mundo entendeu. Então, ó, o que é que me falta agora? Calcular ΔH. Quem é ΔH? I vezes L. Quem é I? Declividade mínima que eu vou aplicar. Quem é declividade mínima? Calculada em função da vazão. Mas aqui nós já calculamos, deu 0,005 metro por metro. Estamos simplificando, mas você já entende. Então, I vezes L. Quanto é I? 0,005. Quanto é L? Pegando lá no trecho, dona moça pediu, Qual foi? Eita, agora me perdi. Não está aqui. Foi um exemplo qualquer que eu dei. Vamos botar o trecho, o L de 80 metros. L é igual a 80 metros. Então, I vezes L aqui vai ser 0,005 vezes 80, 0,40 metros. Ou seja, 40 centímetros. Eu vou ter que descer mais aqui 40 centímetros abaixo, somando com 3,30, para chegar lá embaixo no coletor. Portanto, 3,30 com 40 vai dar a profundidade do PV aqui, que é de jusante. Olha, jusante contra fluxo de terreno, mas não contra fluxo de coletor, tá certo? 3,70 metros. Meu Deus, já está quase chegando no limite, mas vamos dizer que deu certo lá. Então, 3,70 metros, 404 menos 3,70 metros, vai dar 400,3 metros. Então, eu tenho, ó, fluindo de 400,7 para 400,3. Diferença de nível aqui de 400,7 menos 400,3 de 0,4, que é exatamente o ΔH que nós aplicamos. Então, meus colegas, esses seriam os casos, né, que podem surgir e que sejam mais comuns para a gente encontrar e tomar decisões nos aspectos topográficos de uma rede de conduto livre para poder fazer fluir o esgoto. E aí, lembrando onde é que se aplica das aulas para trás, eita, que esgoto, que negócio mal feito. Lembrando das aulas para trás, a gente está vendo uma canalização de lado aqui, a gente aplicou uma declividade, né? Nós aplicamos, então, essa declividade aqui. Para quê? Para fazer o esgoto fluir nessa direção. E aí nós já aprendemos que quanto maior for essa declividade, menor será a lâmina. Quanto maior a declividade, menor a lâmina, é inversamente proporcional. Quanto menor for essa declividade, maior vai ser a lâmina, porque ela vai tender a estagnar e aumentar a lâmina. Essa lâmina aqui, ela também é função da vazão. Quanto maior a vazão, maior a lâmina. E também é função do diâmetro, né? Olhando agora o tubo na seção transversal, né? Você vai ter aqui que, dependendo do diâmetro do tubo, né? Essa lâmina poderá ser maior ou menor. Fixados os outros parâmetros, se você aumentar esse diâmetro, o que é que acontece com a lâmina? A lâmina tende a cair dentro daquele cano. E se você, naquele mesmo trecho, para as condições de declividade e tal, de vazão, você diminuir o diâmetro, é claro, ele tende a encher mais o tubo, porque o tubo ficou mais estreito. É intuitivo isso, certo? Então, aí, nós encontramos essa declividade exatamente para calcularmos e fazermos as verificações hidráulicas dos trechos. Então, meus colegas, eu acho que está bom, pelo menos a exposição, estamos terminando nossa aula. Eu espero que tenha ajudado, colaborado, né, essas informações que vão servir de ajuda para o projeto final de vocês, que, como eu havia comentado aqui antes do início da aula com alguns colegas que chegaram, né, primeiro, nós precisamos limitar a entrega a, no máximo, dia 30. Eu ainda vou verificar com o coordenador, como a disciplina começou um pouco atrasada, né? Então, se dá certo, adiar mais alguns dias. Mas eu acho que não vai ser possível passar esse adiamento, meu povo, além do dia 3. Olha aqui, ó. Nós estamos aqui no dia 30, né? Ó, nós estamos aqui no dia 16. Então, a entrega
Teria que ser no dia 30, que é o último dia de aula. Ó, aqui, ó, prova final, tem que corrigir trabalhos e prova aqui de 6 disciplinas, incluindo a de vocês. A prova final de vocês seria aplicada, muito provavelmente, caso ocorra, do dia 5, né? E aí, aqui, ó, eu já tenho prazo máximo estipulado pelo calendário, pela CCA, para entregar as notas de todo mundo no acadêmico. Eu não sei se a CCA ou a coordenação vai abrir exceção aqui, eu realmente não sei. Se ela abrir, não vai estender mais do que isso aqui, tenho quase certeza, certo? Mas eu posso ver com o coordenador, tá bem? E qualquer novidade eu comunico a vocês, beleza? Júnior, e a nota da N1, você ainda não corrigiu, não? Não, dona Moça, só é exatamente isso. Não tive tempo de corrigir, até porque eu estou corrigindo também, fora vocês, que essa disciplina acabou a gente fazendo esses trabalhos práticos, eu ainda tenho mais 3 disciplinas de projeto, e corrigir projeto não é o mesmo que corrigir trabalho e nem corrigir prova, sabe? Somando ainda um agravante, eu estou participando de 3 bancas de monografia para poder ler os trabalhos, fazer as considerações, entendeu? Então, realmente, eu peço a compreensão com relação, vai realmente ter um atraso na entrega da nota da N1, mas eu vou fazer meu mutirão aqui e vou trincar os dentes para mandar as notas para vocês. Aí, outra pergunta em relação a esse seu condomínio aí, onde foi que você... a pergunta pode ser até besta, né? Mas eu estou na dúvida. Onde é que você coloca a sua estação de esgoto? Lá embaixo, no sentido fluxo, né? Exatamente, não é pergunta besta não, é pergunta importantíssima, né? Porque é exatamente a compatibilização da rede coletora com a área da ET. Você tem sempre para pensar os dois ao mesmo tempo. Não pode só pensar na rede coletora e a ET. Não sei não, aí você vê depois lá. Né? Não é assim. Eu tenho que pensar a rede, mas estudando as possíveis localizações da área da ET. É sempre na tendência de ir para próximo do corpo receptor. Tá vendo que o riacho está passando aqui, né? Ó, dos Timbaúbas. Então, a tendência é eu fazer a rede projetada de tal maneira que ela vá para uma área da ET a mais próxima possível do corpo onde vai receber o efluente tratado. Né? É muito parecido com o nosso aí, a gente está bem aí, pegando no riacho mesmo, jogando lá no riacho, nós vamos jogar, ó. Ótimo, que bom, olha aí. Então, já tem mais ou menos uma noção de como é que a coisa vai fluir, beleza? Meu povo, eu vou trincar meus dentes para corrigir o mais rápido possível a N1. Quaisquer dúvidas, eu estou à disposição, inclusive o seguinte, ó, a gente pode marcar a conveniência das equipes e das turmas, Google Meets para a gente esclarecer dúvidas específicas das equipes. Quem quiser participar, de repente a dúvida daquela equipe é também sua dúvida, eu mando lá no Google Sala de Aula, olha, vai ter um momento de atendimento, como fosse um atendimento, né, que a gente faz fora do horário da aula. A gente marca ali um tempo que seja fora de aula para mim, fora de aula para vocês, o que dê conveniente para a equipe que está precisando, e quem puder comparecer, vai lá e também tira suas dúvidas, né? Então, deixa eu dizer aqui o seguinte, Professor. Nós hoje... Oi, pode falar, não? Não, é só perguntar, o senhor vai colocar o esqueminha lá, igual você colocou no primeiro projeto? Como assim? O esqueminha, não entendi. O esquema que o senhor colocou com a planilha para a gente preencher e os dados que vai ser preciso utilizar. O passo a passo que você quer para o dimensionamento da rede, que você colocou para a água. Sim, aí o de esgoto você vai colocar também? Pronto, vou colocar também a planilhazinha para vocês saberem mais ou menos como é que seria a planilhazinha para vocês preencherem os trechos, não é isso que você quer dizer? É, isso mesmo. Coloco sim, viu? Coloco, tá bem? E aí, colegas, deu para entender a lógica? Não é muito difícil, não. Eu sei que às vezes é muita informação e tal, e o cara tá com a cabeça cheia, rapaz, não entendi, não. Mas o que é que vocês acharam aí? Dá para tentar fazer? Dá sim. Dá sim, professor. Pronto, ótimo, fico feliz. E é isso aí, olha, e isso, vocês vão ver lá na disciplina que é só mais alguns acréscimos de informações técnicas que a gente tem que seguir da ABNT e do termo de referência da CAGES, para a gente fazer o projeto de uma rede coletora e ganhar dinheiro. Um condomínio desse aqui que eu estou mostrando para vocês, você não pode cobrar menos de que R$5.000 para fazer o projeto hoje, né? Então, é uma coisa que você faz numa sentada, né? Se você tiver a planilha de Excel bem bonitinha, você faz aí esse serviço de menos de uma semana. Eu acho que é uma boa coisa, né? Então, estamos lá, estamos passando, são 6h09, vamos concluir, todo mundo cansado, né?
Eu não aguento mais falar hoje. Então, meu povo, muito